Vamos ler o verso 25. João, capítulo 5, verso 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Vamos à primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para salvação preparada para revelar-se no último tempo. E ainda um texto mais, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar. Amado Pai Celestial, somos tão agradecidos porque reservaste Tua palavra escrita, soprada pelo Teu Espírito Santo, e a temos em nossas mãos e em nossos corações. Colocamos Tua palavra lida nessa manhã diante de Ti e Te suplicamos iluminação espiritual. Teu Espírito Santo fale através da letra e atinja os nossos corações com Tua vida, com Teu ensino, e transforma-nos, te pedimos, pela ação de Tua palavra em nossos corações. Assim rogamos, confiando na habilitação do Senhor para falar e ouvir a Tua palavra. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando Deus formou o homem do pó da terra, Ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. A palavra hebraica ali, ruach, significa espírito, especificamente. Soprou nas suas narinas o espírito de vida, porque Deus é espírito.
Então ele sopra nas narinas daquele homem formado do pó o espírito de vida. E o homem passa a ser alma vivente. Aí temos uma outra palavra, nefesh, que significa alma. São dois termos distintos. Estou citando aqui para que vejamos que na língua original nós também temos duas palavras, como na nossa versão em português: espírito e alma. Soprou em suas narinas o espírito de vida. Isso constituiu o homem pessoa. Então, a pessoalidade humana, ela é caracterizada por 3 elementos. O que é uma pessoa humana? Uma pessoa humana é um ser composto por espírito humano, que é o seu órgão, a sua faculdade mais nobre, que foi dada a ele pela ação criadora de Deus, para que ali Deus pudesse ter relação com o homem, nas diversas faculdades que esse espírito humano contém. Então essa é a faculdade mais nobre do homem, porque Deus soprou nas suas narinas, naquele que podemos dizer era um boneco de barro, formado do pó da terra, mas soprou em suas narinas o espírito de vida. A segunda parte constituinte do homem que o faz ser pessoa humana é a sua alma, composta então das suas faculdades de pensar, de agir, de decidir, de sentir, né? Então, essa alma humana é o que caracteriza o homem como pessoa. Embora seja certo que o órgão e a faculdade mais nobre da pessoa humana seja o seu espírito, porque é ali que ele pode ter relação com Deus e cumprir o propósito para o qual foi criado. Sem essa relação com Deus, é impossível que o homem cumpra o propósito para o qual foi criado. Então, sem dúvida, o espírito humano é a sua faculdade mais nobre. Mas o que caracteriza o homem como pessoa humana não é exatamente o seu espírito humano. O que caracteriza o homem como pessoa humana é a sua alma. Porque quando o Espírito de Deus é soprado sobre o corpo de pó, então o homem constitui-se em alma vivente. Então, o que caracteriza os anjos não é a alma, embora obviamente eles têm sentimentos, eles têm desejo, eles têm pensamentos, mas o que os caracteriza é que eles são espírito. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados a serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Então isso é o que caracteriza os anjos. Eles são espíritos, são pessoais, assim como Deus é pessoal, mas o que caracteriza os anjos é que eles são espíritos. Mas o que caracteriza o homem não é que ele é espírito. Ele tem espírito e esse é o seu órgão mais nobre. Mas o que o caracteriza é que ele é alma vivente. E então, essa é a segunda parte. A terceira parte é que então o homem foi formado do pó da terra e possui um corpo para interagir no que concerne ao meio externo e também para receber do meio externo informações. Para que então ele viva como uma pessoa humana com corpo relacional, interagindo com o exterior e recebendo do exterior também informações. Então isso é a pessoa humana, ou poderíamos dizer a pessoalidade. Agora, o que é a personalidade? A personalidade são os traços específicos que marcam e então caracterizam cada pessoa humana individualmente. Então, a pessoalidade, repetindo, é aquilo que nos torna pessoas individuais. Espírito humano, uma alma humana e um corpo humano. 1 Tessalonicenses 5:23, quando Paulo fala sobre a salvação plena do Senhor,
ele diz que o Deus da paz, ele nos conservará, ele ora assim, inclusive, pelos Tessalonicenses, ele vos conserve íntegros e irrepreensíveis em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam então assim conservados. Então, sermos íntegros diante de Deus, irrepreensíveis, significa que nosso espírito, alma e corpo são conservados para Ele, pela ação dEle e para Ele. Isso é o que caracteriza a pessoa humana, a pessoalidade. E personalidade são os traços específicos, particulares, que então caracterizarão cada indivíduo. Cada indivíduo tem uma formação específica de personalidade com traços específicos. Nosso encargo nessa manhã, principal, é meditarmos dentro das passagens que lemos, tanto de Pedro quanto de Paulo aos Tessalonicenses, usando um relato tão singular em tantos aspectos, assim vamos ver, quando o Senhor opera a primeira ressurreição das 3 que Ele realizou na sua vida terrena. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Todas as vezes que na palavra de Deus nós temos a menção de um primeiro conceito, ideia, verdade, doutrina ou palavra, um princípio espiritual de ensino está estabelecido. Então, quando estudamos com cuidado a primeira ressurreição operada pelo Senhor na sua vida e ministério terreno, que é exatamente essa que citamos, então nós vamos ter ali preciosíssimas lições, que então nos ajudarão de modo gráfico a compreender o que nós lemos, digamos, de modo doutrinário ou de ensino, tão precioso. O que nós já lemos nesses 2 textos, e ainda poderíamos acrescentar, talvez façamos no curso do que iremos compartilhar, 1 Coríntios capítulo 15, o grande capítulo sobre a ressurreição. Então, quando nós unimos 1 Pedro, que lemos, 1 Tessalonicenses 4, que também lemos, com 1 Coríntios 15, então nós temos um quadro muito maravilhoso. Vamos ver algumas coisas muito panoramicamente sobre eles, para fazermos uma introdução. A primeira coisa maravilhosa que nós experimentaremos na gloriosa vinda do nosso Senhor está descrito por Paulo em 1 Tessalonicenses 4 como sendo: o mesmo Senhor descerá dos céus. Algumas versões trazem esse mesmo Senhor de modo invertido. Dizem assim: o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O Senhor mesmo. A ideia que o texto traz, na verdade, ela é, digamos, mais específica. Não é apenas o Senhor mesmo descerá do céu, mas é o mesmo Senhor descerá do céu. Você viu a diferença aqui? Significa que aquele que jornadeou nessa terra, aquele que viveu aquela vida com aqueles traços de caráter santo, puro, em todas as suas motivações, em todos os seus pensamentos, aquele que Lucas descreve no capítulo 3 do seu Evangelho como o vaso no qual Deus se deleita plenamente. Antes de Jesus, havia para o homem, e isso vale para qualquer homem, qualquer figura que seja extraordinária do Velho Testamento, pense em Elias, pense em Daniel, pense em José, pense em Davi, em qualquer um. Os céus estavam fechados para eles. Sim, eles tinham relação com Deus. Davi é chamado de o mavioso cantor de Israel. Quanta poesia, quanta profundidade. Poesias proféticas, inclusive, se referindo ao Senhor. Mas o fato é que em todo o período do Velho Testamento, nós temos um céu fechado. Por quê? Porque embora o Senhor pudesse ter e teve relação particular com homens, sempre essa relação foi limitada. Por um motivo muito claro. O Espírito de Deus
nos tempos da velha aliança, não era um espírito de habitação. Porque a redenção não havia sido ainda realizada. Então o Espírito Santo não podia habitar em vasos. Então quando você lê algumas linguagens e textos que parecem sugerir que o Espírito era de habitação, estude os textos com cuidado. O Pentecostes marcou a descida de Deus, o Espírito Santo, para habitar definitivamente em seres humanos, redimidos. Então, essa é a grande diferença. Mas quando aquele homem, Jesus, o filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré, o Verbo encarnado de Deus, vive 30 anos aquela vida humana perfeita, pura, santa, e ele então entra no Jordão e é batizado, os céus não podem se conter. Então os céus se abrem, mas não apenas os céus se abrem, que já seria algo extraordinário, e o Espírito de Deus desce, olha a figura, em forma corpórea de uma pomba. E ainda mais do que essas duas coisas, céus abertos e o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Mais que isso, a voz de deleite do céu é ouvida. E nunca antes foi ouvida assim. E essa voz diz: tu és. Em outros relatos, este é. Como que indicando para outros. Estão vendo este? Este é o meu filho amado. E é nele que eu tenho, Deus eterno, o Deus santo, eu tenho todo o meu contentamento. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em Lucas 3, ele é o vaso em quem Deus encontrou o que ele sempre procurou e nunca havia encontrado. No capítulo 4 de Lucas, nosso Senhor, após o batismo, é levado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós temos ali uma experiência única. Um homem vulnerável, sujeito como nós aos mesmos sentimentos, mas sem pecado. É literalmente e não fantasiosamente tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Depois de calar o seu inimigo no deserto, sendo tentado, ele é conduzido pelo mesmo Espírito de novo a Nazaré. No poder do Espírito, vai dizer Lucas, ele retorna para a Galileia e vai para Nazaré, a cidade onde fora criado. E ele vai à sinagoga. E ele toma o livro e ele o abre em Isaías 61 e diz algo extraordinário. Qualquer judeu, por mais comum que fosse e mais falta de instrução que fosse naquela sinagoga, compreendeu exatamente o que ele estava dizendo. Porque ele abre o rolo de Isaías 61 e lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, etc. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele fecha o livro, entrega ao assistente e diz assim: hoje essa palavra se cumpre diante dos vossos olhos. Ele é o Cristo, o Messias, aquele homem, vaso, que foi enviado por Deus, sobre cujos ombros repousava o cumprimento de todo o propósito de Deus. Propósito redentor, propósito santificador, propósito restaurador,
E então, quando lemos os textos que lemos, o que vemos finalmente? Nós vemos que esse mesmo Senhor descerá dos céus. E aqueles que creram nele e que hoje já têm os seus corpos, apenas os corpos, repousando no pó da terra, eles nos precederão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, em um abrir e piscar de olhos, seremos transformados. De tal modo que este corpo mortal, ele será revestido de imortalidade. E esse corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então aquela palavra de Isaías, citada por Paulo em Coríntios 15, será cumprida, e podemos dizer ouvida, nesse sentido. Qual palavra? Tragada, engolida, sugada. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Oh, meus amados irmãos, para aqueles que creem no Senhor Jesus, a morte, o rei dos terrores, que apavora todos os seres humanos e decreta a eles uma falência invencível. A morte, o rei Por que nós sabemos disso? Paulo e estar, não apenas lucro no sentido de que as fadigas passaram, mas lucro significa especificamente um avanço positivo com relação a um estado anterior. E é isso que o passar pela morte significa para aqueles que creem no Senhor. Mas, meus amados irmãos, quando nós estudamos, e vamos fazer isso agora, a primeira ressurreição, operada pelo Senhor no seu ministério terreno, Lucas capítulo 7, é para lá que nós vamos ver o que há de precioso ali, para que o Espírito Santo possa manter vivo nos nossos corações essas verdades. Quando Paulo conclui o texto que lemos aos Tessalonicenses, falando algo desse assunto, já que ele também aborda em outros textos, você se lembra o último verso que lemos? 1 Tessalonicenses 4, 18. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como nós precisamos delas, não é? Graças ao Senhor.
A Assembleia de Tessalônica estava enfrentando dificuldade aí, porque eles estavam entendendo de alguma maneira que aqueles que não puderam aguardar em vida até que o Senhor Jesus viesse, que eles teriam perdido algo de alguma forma, no que concerne a esse propósito salvador de Deus. Eles estão mortos. Qual será a condição deles? Onde será exatamente que eles estão? Qual será a experiência atual deles? Eles não puderam esperar a promessa gloriosa da vinda gloriosa do Senhor em quem creram. Qual será a experiência deles? Onde eles estão? Então ele diz, não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Então ele vai trazer esse ensino, dizendo que nós nem mesmo precederemos os que dormem. E em outras passagens, como já citamos, ele vai ensinar que os que dormiram em Cristo, é a palavra que ele usa para a morte na maioria dos textos, né? Dormiram, não apenas dormiram, mas dormiram em união com Cristo. Dormiram em Cristo. Então ele faz todo esse ensino maravilhoso que nós já lemos. E Pedro, na sua linguagem, ele vai dizer quase a mesma coisa de outra forma. Ele vai dizer que nós fomos, ou que somos, guardados hoje como cristãos, redimidos, que pertencem ao Senhor. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Aquele que Judas, na sua pequenina epístola, ao final, ele vai dizer, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar imaculados e irrepreensíveis diante da sua glória, na sua, claro, segunda vinda gloriosa. Então, a visão de Pedro é exatamente a mesma, colocada por outro ângulo e com outras palavras. Ele vai olhar para a herança celestial, viva esperança, ele chama, para uma herança incorruptível, veja a palavra que ele usa, a mesma de Paulo, imarcessível, que significa o quê? Que não pode murchar, que não fenece, uma herança imarcessível, que está reservada, não na terra, mas nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para salvação, preparada para revelar-se, não agora, mas no último tempo. Então ele está falando do que Paulo chama em Romanos 8, de adoção de filhos, ou da plenitude dela, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8. Então essas são as palavras de Pedro. Agora vamos ao texto de Lucas capítulo 7, e vamos ver as preciosas lições que temos aqui nesse primeiro relato da ressurreição, de uma ressurreição operada pelo Senhor Jesus. Como nós já citamos em outra ocasião, nosso Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou uma menininha de 12 anos, a filha de Jairo, com lindas palavras. Quando ele está caminhando para lá, chega naquela casa, ele vê aquelas pessoas ali chorando, e quando então ele irá agir, ele vê que havia incredulidade, então ele pede para todos saírem, e então ele opera algo maravilhoso ali, com umas palavras tão singulares. Marcos usa o aramaico talita cumi. Talita não significa apenas menina, é mais específico. Talita significa um pequeno carneirinho, ou uma cordeirinha. Então, quando nosso Senhor vê aquela cena, ele olha para aquela menina e diz, cordeirinha, levanta-te. Então aquela menina é trazida de novo à vida e é entregue aos seus pais. A mesma coisa nesse aspecto acontece aqui na ressurreição do filho da viúva de Naim. Vamos ler o texto, vamos então nos deter em 3 versos específicos aqui. Lucas capítulo 7. Vamos ler desde o verso 11. Lucas 7, 11.
Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Segundo o relato anterior, Nosso Senhor estava, Lucas 7:1, em Cafarnaum. Cafarnaum é beira-mar. E Naim fica a mais ou menos 40 quilômetros de Cafarnaum, uma longa jornada, e acima do nível do mar. Verso 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Primeira coisa de bastante interesse aqui: duas procissões estão se encontrando. E elas têm características muito peculiares. Digamos, a procissão que sobe, vindo de Cafarnaum a Naim, chegando próximo à porta da cidade, Jesus, com numerosa multidão. Nessa procissão está o Filho unigênito de Deus. Na procissão que desce, já que de Naim para o lugar do sepulcro, segundo a história, eles teriam que descer da cidade para o lugar do sepulcro, o cemitério. Então, na procissão que desce, nós temos o filho unigênito da viúva. Então há um encontro aí, muito significativo. Filho unigênito de Deus, com o filho unigênito da viúva. Na procissão que sobe, nós temos o filho do Deus vivo. Na procissão que desce, nós temos o filho da viúva morto. Na procissão que sobe, nós temos aquele que é a ressurreição e a vida. Na procissão que desce, nós temos uma viúva em plena desolação. Talvez esse termo seja o mais adequado para se aplicar a ela. Podemos dizer que ela, de alguma maneira, não tinha olhos para o Senhor. Talvez, muito provavelmente, ela nem sabia quem era o Senhor. Nosso Senhor está iniciando seu ministério. Nenhum morto foi ressuscitado. Ela mora a 40 quilômetros de Cafarnaum, onde Nosso Senhor iniciou seu ministério e realizou tantos sinais. Talvez ela tivesse ouvido alguma notícia, e lá vem uma procissão subindo, e ela nem sabe quem são aquelas pessoas. Ela nem tem olhos para eles. Ela tem olhos para aquele esquife, onde está o seu único filho. Um jovem. Não era uma viúva de 90 anos sepultando um filho de 70 anos. Era uma viúva sepultando o seu jovem, o seu garoto. Nele e naquele esquife estava toda a sua esperança, seu suporte, sem dúvida. Uma viúva, mãe de um único filho. Seu suporte, sua alegria, sua esperança, seu prazer, tudo estava naquele caixão. Uma viúva desolada. Ela, sem dúvida, não tinha olhos para o Senhor, por todos esses motivos. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor, sim, tinha olhos para ela. Então, a primeira característica maravilhosa demonstrada aí nesse texto está no verso 13.
quando diz então assim, vendo-a. Você vê onde estão os olhos do Senhor? Uma multidão compadecida, solícita, que descia com essa viúva desolada para sepultar o seu único filho. E o Senhor, nessa procissão que sobe, vê essa multidão, mas ele tem olhos para uma pessoa. Vendo-a, o Senhor. Então nós temos a primeira característica maravilhosa desse mesmo Senhor que descerá dos céus, como já falamos. E a primeira característica é, ele se compadeceu dela. Meus irmãos, nesse mundo sem Deus, o que nós ouvimos falar quando ouvimos sobre Deus, em primeiro lugar, não se crê, não se entende que esse Deus é pessoal. É um poder, uma força impessoal. Essa é a primeira coisa. Mas se crê em um Deus pessoal, é um Deus que está tão distante, ocupado com tantas coisas, lá no seu trono, que ele não tem condições de participar de sentimentos, de coisas pequenas, de cada indivíduo ou ser humano. Mas esse não é nem o Deus da Bíblia e, claro, nem o nosso Deus. O Senhor, vendo-a, se encheu de compaixão. E se você estudar os evangelhos com cuidado, você vai ver que essa palavra é reiteradamente repetida com relação ao ministério do Senhor Jesus. Quando ele está com aquela multidão que o segue já há 3 dias, ouvindo seus ensinos, eles não têm o que comer, então o evangelista vai dizer que ele se compadeceu deles. Numa outra ocasião ele vê de novo essa multidão e ele diz, o texto diz, ele se compadeceu dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Nosso Senhor Jesus é cheio de compaixão. Por isso Hebreus capítulo 4, verso 14, vai dizer assim, tendo a Jesus como Filho de Deus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. Então acheguemo-nos. Aparece essa palavra 7 vezes no livro de Hebreus. É um chamado para aproximarmos-nos. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia. Foi o que essa viúva recebeu, o que cada um de nós recebe diante do mesmo trono. Recebermos misericórdia e acharmos, que palavra interessante, acharmos graça, porque é isso que todo ser vivente procura. Por isso o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E essa é a sua glória. Então recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, meus amados irmãos, é esse Senhor que está assentado no trono. Agora, observe, ainda nesse verso, depois do Senhor ter se compadecido dela, o que acontece? Ele lhe diz, não chores. Que linda expressão. Sabe, meus irmãos, é comum, não há nada de errado, inclusive, quando nós vemos alguém muito abatido por alguma circunstância, uma privação, uma tribulação forte, a perda principalmente de alguém querido, nós somos tendentes, por empatia inclusive, a dizer, não chores, não se entristeça. E mesmo que falemos isso do ponto de vista cristão para um outro cristão, porque nós temos esperança, ainda assim nós nos vemos, claro, completamente impotentes, não é? O que nós podemos fazer? Além de buscar alimentar essas pessoas com a palavra da verdade,
com as convicções que temos do que significa a morte para um cristão, não é? Mas ainda assim, nós somos completamente impotentes. Mas o nosso Senhor Jesus, antes de ressuscitar o filho dela, o que ela não esperava que ele fizesse, claro, quem é esse homem? Meu filho está morto, está tudo acabado. Nenhuma outra ressurreição havia acontecido antes no ministério dele. Mas ele diz para ela: não chores antes de ressuscitar o seu filho. Porque, meus amados irmãos, nosso Senhor Jesus é o único que pode dizer: não chores, mas tem a provisão necessária para que as lágrimas realmente sejam enxugadas. Então nós nos lembramos daquele texto de Apocalipse, não é? Quando finalmente todo esse quadro for visto diante de todo o universo. E o que diz lá em Apocalipse 21? E ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E logo em seguida a primeira menção é: e a morte já não existirá. E não haverá luto, nem pranto, e nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Então sim, ele é o único que pode dizer: não chores, fazendo uma plena provisão para que isso seja verdade. Então, meus irmãos, nós ainda não estamos na cena em que isso será verdade para todo o universo. Nós estamos apenas numa cena de 2000 anos atrás, quando o Verbo encarnado de Deus está diante da morte. É aí que nós estamos ainda. Mas ele tem a capacidade de dizer: não chores. Por quê? Vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Bendito seja o Senhor. Então, a primeira coisa importante aí, é que o Senhor se compadeceu dela. Sabe, meus irmãos, o que muitas vezes nos impede de ter compaixão de outros é que nós somos auto-absorvidos, por muitos motivos. Auto-absorvidos pela nossa dor, auto-absorvidos porque somos focados em nós mesmos, auto-absorvidos porque sempre nos vemos como centro de tudo. E as pessoas ao redor de nós, de alguma maneira, seja para nos servir, ou para nos dar prazer, ou para nos realizar, egocentrados. Mas assim não era o nosso Senhor Jesus. Ele é aquele que andou em trevas sem luz nenhuma, num mundo decaído, desolado. Então, quando ele olha para essa viúva, ele é o vaso santo de Deus que não é absorvido por si mesmo, mas cheio de compaixão e absorvido pela miséria do homem para o qual ele foi enviado. O Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Então, qual foi a motivação para o Senhor Jesus realizar esse milagre? Pense, irmão, não foi dar uma demonstração do seu poder como sendo aquele que é a ressurreição e a vida. Você vê isso aí no texto? A motivação do Senhor está descrita aí: compaixão. Vendo a desolação dessa viúva, ele se compadeceu. E então, por causa da sua compaixão por ela, por essa pessoa, ele realiza algo. Não é para dar demonstrações de seu poder. Então, isso é muito importante. Mais uma coisa ainda. Há um texto que aqui eu gostaria que você abrisse, por favor. Veja aqui, registro maravilhoso de Isaías nesse sentido, da compaixão do nosso bendito Senhor, Deus no trono. Isaías capítulo 63, diz assim no verso 9, e também leiamos o 8 para melhor compreensão. Isaías 63, 8. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou Salvador.
E em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Meus irmãos, penso que talvez, particularmente para alguns de nós, e de modo geral para todos nós, esse verso precisa ser registrado nos nossos corações. Nós não cremos e nem adoramos um Deus impassível. Pelo contrário, cremos e adoramos e pertencemos a um Deus revelado na pessoa bendita de Jesus, que trilhou essa terra e demonstrou plenamente o significado disso. Cremos em um Deus que é plenamente compassivo e que se compadece de nós. Em toda a angústia dele, seu povo da aliança, ele foi angustiado. Será que já pensamos nesse assunto da angústia de Deus? Porque muitas vezes nós cristãos sabemos que esse glorioso Jesus, o nosso Salvador, que está no trono, e é ali Senhor dos senhores e Rei dos reis, ele está naquela condição impávida, não é? Porque ele é o vencedor, ele já é o vencedor. Nós vamos tomar cuidado com isso, porque sim, ele é o vencedor. O cetro já está nas suas mãos. Ele apenas aguarda que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque a vitória já foi obtida. Mas cuidado, ele não é um Senhor impávido, impassível. Em toda a angústia do seu povo, ele é angustiado, porque ele participa ainda conosco de nossas dores e de nossos sofrimentos. É por isso que o texto de Hebreus 4 é tão lindo, quando fala para nos aproximarmos do trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, e nele encontramos misericórdia e graça para socorro. Tão claro e tão lindo. Essa é a segunda coisa. A terceira ainda, nesse versículo 13. Quando o Senhor diz a ela, não chores, como falamos, foi antes de ressuscitar o seu filho. O que o Senhor está buscando com o não chores? Me parece, amados irmãos, também tão delicado nesse texto, tão bonito. Nosso Senhor está buscando atrair a atenção daquela mulher que só sabia olhar dessa maneira para um esquife, para um filho amado, seu jovem, o seu menino único, de uma mulher que não tem mais ninguém, viúva. Ela só sabia olhar para aquele lugar, seu amado, sua esperança, sua alegria, sua vida. Então, quando o Senhor diz, não chores, o que Ele está fazendo? Ele está chamando, atraindo a atenção da viúva para fazer um movimento em direção a Ele. Sabe, meus irmãos, eu sei que muitos de nós tiveram a experiência de braços vazios. Eu sei que muitas mamães tiveram que sepultar os seus filhinhos. Mas será que o nosso Senhor, quando diz não chores, Ele realmente tem algo mais para nós no que concerne ao futuro? Então, quando Ele diz a ela, não chores, Ele demonstra uma compaixão potente. O máximo que nós podemos fazer é demonstrar uma compaixão impotente, porque aquele que pode fazer, ainda o fará naquele dia. Se tivermos que sepultar mais mortos, amados, queridos, íntimos nossos, nós assim o faremos com dores em nossos corações, porque laços são quebrados. E é fútil e enganoso nós nos iludirmos que isso é diferente, porque é paradoxal. Nós temos a viva esperança, nós temos o consolo, nós temos a certeza, por um lado.
por outro lado, as pessoas que mais amamos e que tiveram vidas conosco, íntimas, em diversos níveis de relação, isso inclui particularmente os amados, a quem o Senhor nos concedeu e os concedeu a nós. Essas pessoas, podemos dizer, elas estão tecidas na própria trama do nosso ser pessoal. Claro, isso se chama relacionamento. Então, quando isso é quebrado, é claro que isso implica em dor. Então, vamos seguir com isso. Quando nosso Senhor diz a ela, não chores, Ele atrai a atenção da viúva para esse quadro tão triste, um quadro mesmo desolador, chamando a atenção dela para si mesmo. Mas tem mais uma coisa aqui. No verso 14, o próximo passo, é dito assim: chegando-se, tocou o esquife. Que linda expressão, meus irmãos. Porque é tão necessário que quando nós lemos os relatos, jornadeando com o Senhor pela sua vida terrena, os evangelhos são singularmente escritos para isso, para que vejamos esse mesmo Senhor, como temos dito, é esse mesmo que descerá dos céus. Precisamos caminhar junto com Ele. Ele diz, tomai sobre vós meu jugo, estudarmos sua vida, meditarmos nele, não apenas a absorção intelectual, mas para que o coração seja colocado em um lugar de discipulado, coração discipulado, devoção, afeições, amores, paixão, união com Ele, andando com Ele, para que nós o conheçamos realmente. Então, olha essa cena. Por que o Senhor toca o esquife? Todas as vezes que você lê o relato dos evangelhos, faça perguntas, faça muitas perguntas. Será que o Senhor precisava tocar o esquife para que esse morto fosse ressuscitado? Será que o Senhor precisava tocar o esquife para que a procissão parasse? Ele está subindo com outros, uma multidão junto com ele. Será que não bastava ele dizer, parem por favor? E eles não parariam, apenas mediante a sua voz? Porque ele tocou o esquife. Sabe o que me parece, irmãos? Esse é o primeiro relato que temos, como que de uma antecipação do que ele tocaria na cruz do Calvário. Tocando o esquife, uma antecipação do seu toque na morte. Agora, meus irmãos, ainda há algo mais precioso aqui. Em nenhum lugar nos evangelhos você vai encontrar a morte se apresentando à presença de Jesus, como nós falamos, são 3 vezes, 3 relatos, já citamos quais são. Então, todas as vezes que a morte se apresentou diante de Jesus, ela foi despojada da sua presa. Todas as vezes. 3 relatos, 3 ressurreições. De novo, vou repetir isso. A morte se apresentou diante de Jesus por 3 vezes. E por 3 vezes ele despojou a morte da sua presa. Louvado seja o Senhor. Porque ele é o único que teria a capacidade de fazer isso. A última presa despojada da boca da morte foi Lázaro. E foi ali mesmo, naquele contexto de João 11, que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, meus irmãos, quando ele toca o esquife, ele antecipa o seu próprio contato com a morte. Aqui eu queria lembrar 2 textos para os irmãos. O primeiro é de 2 Timóteo capítulo 1, versos de 8 a 10. Paulo vai falar sobre a grande salvação, o grande chamamento. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não conforme nossas obras, mas segundo a sua graça. Então ele vai seguir o texto e vai dizer assim, que esse Senhor Jesus, o Evangelho, que é Ele mesmo, Ele destruiu a morte. E aí queria que você notasse essa expressão. A ideia é tornar totalmente inoperante.
Ele não só, vai dizer Paulo, destruiu a morte, como ele trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E o texto de Hebreus capítulo 2, também tão lindo, no verso 14, ele vai dizer que assim como os filhos têm participação comum em carne e sangue, ou seja, natureza humana, destes, carne e sangue, natureza humana completa, espírito humano, alma humana, corpo humano, de natureza humana, ele também participou, o Senhor Jesus, para que por sua morte, mais uma vez a palavra, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então nós temos nos dois relatos combinados, aquele que destruiu a morte, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e aquele que destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo. Então, nesse toque no esquife, amados irmãos, nós estamos vendo uma antecipação do que o Senhor realizaria na cruz do Calvário. Destruiria a morte e destruiria aquele que tem o poder da morte. Por isso, quando Paulo escreve aos Colossenses, falando sobre a cruz, ele vai dizer que na cruz ele despojou principados e potestades e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Despojar significa retirar insígnias de autoridade, é uma linguagem militar. O Senhor retirou todas as insígnias de autoridade daquele que tinha o poder da morte, de principados e potestades, e os expôs ao desprezo, triunfando deles. Então, esse toque no esquife foi como uma antecipação do contato do Senhor com a morte. Mais um passo. Quando nós lemos o próximo verso 15, então, verso 14, perdão, é dito assim: tocou o esquife, e parando, a próxima expressão do verso 14, parando os que o conduziam. Esse parando, literal, simples, né? Registrando um evento histórico, parece também uma palavrazinha tão especial quando pensamos no sentido da vitória do Senhor sobre a morte. Quem é o nosso Senhor Jesus? Ele é aquele que toca o esquife, e então ele paralisa a marcha da morte. Isso é o que ele é, e é isso que ele fez. A marcha da morte foi paralisada na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, que coisa preciosa é essa? Ainda, 4 implicações até aqui, verso 14, que eu gostaria de extrair para a nossa consideração. Por favor, meditem comigo. A primeira implicação disso, a separação, então, entre o espírito e a alma humana, que não se separam, né? Essa separação desses dois e o corpo humano não é uma aniquilação. Isso é importante, irmãos, porque houve aí ensinos do passado que diziam que quando uma pessoa morre, seja ela cristã ou não cristã, especificamente o não cristão, o seu corpo é aniquilado. E dentro de parte do ensino para os não cristãos, o ensino para os não cristãos era: quando um não cristão morre, a pessoa dele é aniquilada. Ele some, ele deixa de existir, ele desaparece. Mas realmente esse aniquilacionismo não é um ensino bíblico, é uma heresia. Tanto para os que não pertencem ao Senhor, quanto os que pertencem ao Senhor, essa união de espírito e alma é inquebrável, primeira coisa que já falamos, mas também é eterna. O ser humano teve um princípio, porque ele é ser criado, mas ele não terá fim.
A personalidade humana, a pessoa humana é inextinguível. Isso vale para o ímpio e vale para o cristão. Essa é a primeira coisa importante. Então, aniquilacionismo não é um ensino bíblico. Isso torna o assunto, irmãos, da nossa salvação e também torna o assunto da nossa missão nesse mundo ainda mais grave. Porque nós temos uma missão para com pecadores, que são eternos quanto à sua existência. Segunda coisa muito importante, e me parece também tão linda, irmãos, a consciência que Deus plantou no espírito humano não é uma função do cérebro, é uma função do espírito. Por que nós estamos dizendo isso? Porque em qualquer, terceira implicação por consequência, em qualquer região, pensemos assim, já que o Senhor não havia ainda derrotado a morte na cruz, nós estamos aí antes da cruz, nesse relato, certo? Então podemos assim dizer, sem especular nada, nós não temos direito de fazer isso, mas então podemos dizer assim, em qualquer lugar, em qualquer região, que o espírito e a alma desse jovem estivesse, vamos chamá-lo de Hades, o lugar dos mortos, em qualquer região onde esse espírito e alma do jovem estivesse, a voz de Cristo é ouvida ali e tem autoridade ali. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Porque quando o nosso Senhor Jesus retornar, até mesmo os corpos daqueles que dormiram nele ressuscitarão. Porque a pessoa humana, como ela foi estabelecida por Deus, ela é uma pessoa integral. E seja para o ímpio, seja para o cristão, essa pessoalidade será reunificada. Seja para o ímpio ou seja para o cristão. Vale para os dois. Então vamos de novo reforçar isso. A consciência é definitivamente uma função do Espírito. Para nós isso é claro, mas para o mundo, como eles pensam, não é? Mas não importa a maneira como eles pensam, importa no que Deus fez. Consciência é uma função do Espírito. Sabe por que isso é lindo, meus irmãos? Vou tomar a liberdade de dizer algo para você sobre isso. Meu querido pai, um irmão em Cristo, se converteu muito novo, aos 12 anos de idade. Ele partiu para o Senhor acometido de uma doença chamada mal de Alzheimer. Ele ficou 8 anos acometido dessa enfermidade e nos 2 últimos anos com uma cognição totalmente afetada e 2 anos em um leito. Mas, meus irmãos, por causa da consciência ser uma função do espírito e não do cérebro, já que no que concerne ao cérebro, o cérebro dele já estava totalmente incapaz, sem nenhuma cognição. Mas quando a minha mãe lia a palavra do Senhor para ele, as lágrimas corriam de seus olhos. Porque consciência é uma função do Espírito. Se você analisar fisiologicamente, e aqueles que pertencem a essa área têm a capacidade de fazer isso, é um processo um tanto estranho. Porque se o ouvido não tem capacidade de ouvir o som e de então assimilar e de fazer a leitura desse som, dessas palavras como algo inteligível e assimilável pela cognição, então como a pessoa pode ouvir algo e sentir algo se ela tem uma cognição completamente afetada? Não é assim? Mas sabe, irmãos, onde está o mistério? É que não é um jornal que está sendo lido para essa pessoa e nem uma historinha, mas é a palavra do Deus vivo. E a palavra do Deus vivo, sim, atinge o espírito humano, independente do cérebro e da cognição. Ora, irmãos, o cérebro desse jovem estava no esquife, morto. Mas a consciência desse jovem estava em uma região
onde a voz do Senhor é ouvida. E não só isso, a voz do Senhor é ouvida e tem autoridade. Por isso ele diz, jovem. E esse jovem ouviu a ele. Eu te ordeno, levanta-te. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda, finalmente, você se lembra em Mateus capítulo 12, quando aquelas pessoas tentam apertar o nosso Senhor Jesus e dizendo, vamos te contar uma história. Uma mulher era casada, então morreu o marido, ela casou com outro, e morreu também, ela casou com mais um, e morre esse também, ela casa com outro. Então, agora nós queremos saber, na ressurreição, já que os saduceus nem criam em ressurreição, na ressurreição, como será? De quem que ela será mulher? Aí ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Porque nos céus não se casa, nem se dão um casamento. Ou seja, ele está dizendo que essa realidade que experimentamos aqui, relacional, por mais preciosa que seja, é tão pequenininha, diante do que a noiva e o noivo experimentarão naquele dia. O casamento celestial. Mas ele diz algo ali que nesse caso é o que mais nos importa. Ele vai dizer assim, vocês não ouviram a respeito do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Então ele acrescenta assim, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Abraão está vivo, ele está dizendo que Isaac está vivo, ele está dizendo que Jacó está vivo, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Todos os que pertencem ao Senhor e que partiram em Cristo estão vivos e não mortos, vivos no gozo do Senhor, embora ainda haja algo reservado para eles, ainda mais avante. E o que é? É que quando na vinda gloriosa do Senhor, os corpos serão ressuscitados, seremos todos revestidos de corpos semelhantes ao dele. Filipenses 3:20, a nossa pátria, nossa cidadania, nosso lugar de origem, pátria, cidadania, é o termo de Filipenses 3:20, está onde? Nos céus, de onde nós também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual, essa palavra igual, meus irmãos, igual ao corpo da sua glória. O que você acha do corpo da glória dele? O nosso corpo será igual ao corpo da sua glória. Aí Paulo vai dizer assim, e isso é segundo o poder que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. Que maravilha, meus irmãos. Então, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Agora, para concluir, o verso 15, e aí vamos terminar. Na sequência, então, sentou-se o que estivera morto. Que quadro esse! E passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Restituiu é uma palavra imensa, porque está dizendo que o nosso Senhor Jesus é o reunificador da pessoalidade humana, que já explicamos no início o que é. Ele é o único capaz, e o fará, de reunificar a pessoalidade humana, espírito humano, alma humana e corpo humano. Se fôssemos colocar um título do Senhor Jesus para cada versículo, 13, 14 e 15, que nós estamos destacando, o que nós diríamos? No verso 13, ele é o compassivo Senhor. No verso 14, ele é o vencedor da morte e o doador da vida. Então ele toca o esquife e diz, não chores, vencedor da morte e doador da vida. E no verso 15, qual o título que nós daríamos para o Senhor? Ele é o
poderoso reunificador, o restaurador. Agora eu vou colocar aqui duas coisas. Primeiro, já falamos da pessoalidade humana. Já está explicado. Mas tem uma segunda coisa aí. Nessa palavra restituiu. Ele é, e isso nós experimentaremos plenamente, o reunificador dos corações e dos laços quebrados. Então, meu irmão, escute isso aqui. Vou ler para você um pequeno texto de um irmão comentando sobre isso. Preste atenção. Naquele grande dia da ressurreição que nós aguardamos, o Senhor não restituirá aqueles mais queridos mortos para os braços vazios e estendidos daqueles que mais os amaram? É impossível supor que ao prosseguirmos em nossa jornada, nós fôssemos privados de nossos amores. Esses nossos amores, dados a nós e nós a eles, pela graça de Deus, tecidos na trama do nosso ser, eles estão tão profundamente arraigados e entalhados na textura de nosso ser, para que isso seja possível. Isso o quê? Separados de nós, ou entremos em um estado futuro em que nós não os vejamos mais de alguma maneira, nos percamos em uma massa amorfa, chamada noiva de Cristo, despersonalizados, sem capacidade de reconhecer uns aos outros, sem nos tocarmos, sem nos abraçarmos, sem nos envolvermos no serviço ao Senhor e uns aos outros. Como você pensa sobre o céu, irmão? Talvez seja um lugar tão monótono que você não tenha desejo de ir para lá. Então ele continua assim: e naquele grande dia, e naquele mundo bendito, o mundo que há de vir, como diz Hebreus, naquele grande dia, naquele mundo bendito, onde todos os tesouros perdidos serão encontrados. Louvado seja o Senhor. É impossível, ele continua, que os corações que têm estado tristes e solitários aqui por tantos anos, não abracem novamente as almas dos seus amados. E graças ao Senhor, porque sim, isso será verdade. Nós não seremos mais ignorantes lá do que nós já somos aqui nessa terra. Nós iremos sim reconhecer uns aos outros, nós saberemos muito bem quem são os santos de Deus, inclusive os do Velho Testamento. Nós nos reconheceremos e nós finalmente daremos o abraço que corresponde ao abraço eterno da Trindade, o abraço que não tem fim. Bendito seja o Senhor, porque Ele é o reunificador, não só da pessoalidade humana, mas Ele é o santo, bendito reunificador dos relacionamentos humanos. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, o último verso que lemos aqui, o verso 16, vai dizer assim, na parte final: Deus visitou o seu povo. Não é uma linda expressão? O que nós aguardamos? Como falamos ontem, nós recebemos pela graça e fidelidade de Deus, visita após visita do Senhor em nossas vidas, não é? Visita andando pela rua, visita no nosso quarto fechado, visita nas Escrituras, visita pelo Espírito Santo diretamente ensinando-nos no coração, visita nas reuniões. Há um relato de um homem de Deus que caminhava por uma rua, meditando no amor do Senhor e na graça do Senhor, sozinho, calado, andando em um passeio e meditando. Ele foi meditando, ele foi se enchendo de tal maneira, ou sendo enchido de tal forma, que ele então parou sua caminhada, encostou em uma parede assim e disse: Senhor, retira sua mão, porque um pouco mais, eu já não posso suportar. Já não posso suportar. Oh, meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude, antes que Ele venha, a termos em nossa jornada
experiências constantes, definidas, de sermos cheios do amor de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da viva esperança renovada nos nossos corações. Nós somos para esse mundo estranhos. Nós somos para este mundo estranhos e somos neste mundo peregrinos. Então que o Senhor renove em nós o significado disso. Deus visitou o seu povo. Sabe, irmãos, quando nosso Senhor realizou isso, essa foi uma bênção maravilhosa, experimentada por todos esses aí, particularmente por essa viúva. Mas vamos pensar juntos. E quanto a nós? E quanto a nós? Nós ainda não recebemos os nossos mais queridos mortos de volta. Ainda não. Mas sabe o que nós já temos? Nós já temos a bênção de saber, de conhecer que o nosso Deus é esse descrito aí. E isso é infinitamente melhor. Conhecê-lo assim, como descrito aí e como temos meditado, é infinitamente melhor do que termos os nossos mais queridos mortos de volta agora, como foi o caso da viúva. E sabe por quê? Porque a bênção de conhecê-lo assim é indestrutível e eterna. E chegará o dia, e breve vem, em que nós então conheceremos o que esse maravilhoso Senhor realizou, quando Ele vence a morte, alienação, separação na cruz do Calvário. Ele nos garante que nós teremos sim uma história magnífica junto com Ele e juntos uns dos outros. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes, identificação, estará escrito o nome dele, porque seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E quanto à nossa história e jornada aqui, a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Meus irmãos, graças ao Senhor, porque estamos vivendo a última hora. O mesmo Senhor, esse do registro da ressurreição do filho, da viúva, de Naim, descerá dos céus. Louvado seja o seu nome. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por uma vitória tão cabal sobre todos os teus inimigos. Obrigado, Senhor, porque nós te pertencemos de modo tão integral, tão íntimo, de modo que nada poderá nos separar do teu amor. Senhor, te pedimos que o Senhor siga de tal maneira teu trabalho em nossas vidas, que naquele grande dia, tudo em nós seja para o louvor da glória da tua imensa graça. Assim nós te pedimos e por isso nós já te agradecemos, porque o Senhor sim começou essa boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado pelo consolo, fortalecimento que as tuas palavras seguras e firmes nos dão. Obrigado porque para sempre permanece firmada no céu a tua palavra. Bendito seja teu nome, Senhor. Amém.